Um outro impacto ambiental que nós podemos ter, né, de óxidos, é a chuva ácida. Bom, pessoal, vamos deixar bem claro, né? A chuva ácida, ela pode ser de origem antrópica, causada pelo ser humano, ou também de origem natural, tá? Ó, o enxofre. O enxofre, ele é um contaminante de combustíveis fósseis, né? Lembra dos combustíveis fósseis? Derivados do petróleo e também o carvão mineral, né? Mas vulcões ativos também liberam grandes quantidades de óxidos de enxofre, não é isso? E esses vulcões, eles já foram no passado responsáveis por extinções em massa de toda a vida na Terra, tá? Então, nós, nos últimos 500 milhões de anos, nós já tivemos várias extinções em massa do planeta, da vida na Terra, e os cientistas relacionaram com a emissão de óxidos ácidos, tornando então, durante muito tempo, a vida no planeta Terra bastante complicada. Bom, como é que funciona? Ó, o enxofre, quando queimado, né, nos motores de veículos ou em vulcões ativos, né, na presença de O2, forma dióxido de enxofre. E o dióxido de enxofre, no ambiente, quando ele recebe água da chuva, ele pode produzir o ácido sulfuroso, né? Sulfuroso, que vem para a superfície do planeta junto com a água da chuva. Agora, vamos supor que não está chovendo. Então, o SO2 ele vai se dispersar assim na atmosfera e vai se espalhar. E aí ele encontra oxigênio da atmosfera gasosa e forma SO3. Entendeu? Então você tem duas situações. O SO2 pode reagir com a água, ou o SO2 pode reagir com o oxigênio do ar. E aí você vai ter no ambiente também o trióxido de enxofre. Mais água, aí dá, ó, ácido sulfúrico, né? Que é um ácido muito forte, tá bom? E aí os danos são complicados. Bom, queima de combustíveis fósseis, queima de petróleo, queima de carvão, gera CO2. Então, parte do CO2, né, que causa efeito estufa, quando chove, ele com a água forma ácido carbônico, né? E o maior absorvedouro de gás carbônico que nós temos no planeta é o mar. Então, como o gás carbônico, né, ele fica na superfície da Terra em contato com a água do mar, que é 3/4 do planeta, você tem lentamente a acidificação da água do mar, que é um outro problema ambiental que está sendo estudado pelo excesso de CO2 no ambiente. Então, o dióxido de carbono, né, pode formar o ácido carbônico. Motores de veículos a explosão, carros, caminhões ou compressão, e chuvas com raios e relâmpagos. O que pode acontecer, pessoal, dentro do motor de um carro? O ar é aspirado, né? O ar é aspirado. E o ar tem 99% de nitrogênio e oxigênio. Então, com pressão, com temperatura, essas moléculas são destruídas e forma o NO, o monóxido de nitrogênio, que quando sai pelo escapamento, na presença de O2,
forma 2NO2, o dióxido de nitrogênio. O dióxido de nitrogênio, quando encontra água, forma ácido nítrico e ácido nitroso. Então, percebam que nós temos aí chuva ácida, né, antrópica, quando usamos veículos a gasolina, tá certo? Óleo diesel, ou quando temos chuvas com raios relâmpagos. Aqui é natural, aqui já é atividade humana, aqui já é uma atividade antrópica, entendeu? Agora, o que fazer para minimizar tudo isso? Então, colocamos nos veículos, é obrigado por lei a se colocar nos veículos, né, os conversores catalíticos, né? Alguns chamam de, entre aspas, catalisadores, que na verdade, quimicamente, catalisador, né, ele vai reduzir a velocidade de uma reação, ou aumentar a velocidade de uma reação, dependendo se for um catalisador positivo ou um catalisador negativo. Mas, né, catalisadores, aqui, eu acho que o termo mais correto são os conversores catalíticos, né? Sim? Então, o que é um conversor catalítico? Ele vai transformar as substâncias, por exemplo, tóxicas eliminadas. Aqui está saindo NO. Então, o conversor catalítico, a função dele é transformar o NO em N2 e O2. E pelo escapamento do carro sai N2 e O2 e não NO. Porque se sair NO, nós vamos poder ter mais chuva ácida, né? Então, essa é a questão da chuva ácida. Mas o que é considerado uma chuva ácida? Bom, então nós temos na química, né, a escala de pH, que dá uma ideia se uma solução aquosa é ácida, neutra ou básica, né? Então, pessoal, quando nós temos um pH acima de 7, caminhando para 14, né? Então, nós dizemos que a basicidade aumenta. Então, ela aumenta no sentido de 7 até 14. Quanto mais o pH se afasta de 7 e caminha para o 14, mais básica é uma solução. Agora, 7 é o pH neutro. E quanto mais o pH se afasta de 7 e vai em direção ao zero, nós dizemos que a acidez aumenta. Tranquilo? Então, nós chamamos de chuva ácida a água da chuva que tem pH abaixo de 5,6, né? Os pesquisadores viram que abaixo de 5,6 a água da chuva ela começa a ser danosa ao meio ambiente. Você percebe que tem essa faixa aqui de 5,6 até 7, né? Que nós temos também uma certa acidez, mas não chega a ser chuva ácida. A água da chuva tem pH menor do que 7, mas ainda ela não causa danos, né? Grandes danos aos materiais, aos seres vivos, aos materiais que vivem, né? Aos vegetais, enfim. Por quê? Porque aqui, ó, você pode ter o CO2, tá vendo? Se você tem CO2 é um ácido muito fraco, então ele pode deixar a água ácida, mas não o suficiente para ser chamado de chuva ácida. Olha, chuva ácida, portanto, é quando o pH ele é menor do que 5,6. E vale a pena lembrar que pH é uma escala logarítmica. Então, cada vez que você muda uma unidade de pH, você caminha 10 vezes, né? Por exemplo, ó, uma água de pH 7 é neutro e uma água de pH 5. Pessoal,
A água de pH 5 é 100 vezes mais ácida do que a água de pH 7. Beleza?